André Mendonça rompeu o dique. E quando o ministro do STF decide que não há teto para uma investigação, todo mundo que está no caminho começa a suar frio. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, acordou essa semana com o nome nas investigações do caso Master. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está sendo cercado por todos os lados, pela PF, pelo STF e pelo próprio Lula, que passou a mapear seus cargos no governo federal para fazer uma faxina silenciosa. Ciro Nogueira perdeu o advogado mais famoso do Brasil no meio do processo. E Flávio Bolsonaro foi pego completamente de surpresa por uma semana que transformou seus aliados mais importantes em alvos simultâneos. Fica até o final, porque o que está acontecendo agora em Brasília não tem precedente recente. Para entender o tamanho do que André Mendonça fez, é preciso entender o contexto que antecede sua decisão. O escândalo do Banco Master é um dos maiores da história financeira do Brasil. Um rombo estimado em pelo menos 50 bilhões de reais. Desde que o caso veio a público, políticos e até magistrados se empenharam em operações de abafamento em múltiplas frentes. Tentativas de atrapalhar o trabalho da Polícia Federal, engavetamento da proposta de criação de uma CPI sobre o tema no Congresso, articulações nos bastidores para segurar o avanço das investigações. Era um dique cuidadosamente construído pelos mais poderosos de Brasília para proteger a si mesmos. Na quinta-feira passada, Mendonça deixou claro que esse dique não o contém. Ao autorizar a quinta fase da Operação Compliance Zero contra Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, uma das lideranças mais influentes do Centrão, Mendonça mandou um recado que todo mundo em Brasília entendeu. Se parlamentar desse tamanho caiu na teia dos investigadores, ninguém está protegido. A decisão de Mendonça é explícita ao afirmar que Nogueira detém o controle e figura como principal beneficiário das condutas relacionadas à execução material de atos de lavagem de capitais. Não é linguagem de suspeita, é linguagem de certeza investigativa. E as provas levantadas pela PF incluem registros financeiros e mensagens que apontam para pagamentos de 300 mil a 500 mil reais mensais, como mesada do banqueiro Daniel Vorcaro ao senador, em troca de atuação como despachante dos interesses do Grupo Master no Congresso. E então veio a notícia que transformou a pressão sobre Nogueira de grave em crítica. Cacai deixou a defesa. Antônio Carlos de Almeida Castro, um dos advogados criminalistas mais respeitados e conhecidos do Brasil, anunciou na segunda-feira que seu escritório encerrou a relação com o senador em comum acordo. No mundo jurídico brasileiro, quando um advogado da estatura de Cacai sai de um caso dessa magnitude, a interpretação é unânime. As coisas estão muito piores do que pareciam. Uma nova equipe de defesa foi anunciada em seguida, mas a saída de Cacai já havia dito tudo o que precisava ser dito, sem pronunciar uma única palavra sobre o mérito do caso. Hugo Motta entrou nessa semana como uma surpresa que poucos esperavam. O presidente da Câmara dos Deputados, que havia sido visto até pouco tempo atrás como um dos operadores mais habilidosos do Congresso, alguém que sabia navegar em múltiplas direções sem se comprometer demais com nenhuma delas, agora tem o nome nas investigações da PF por causa de uma emenda ao mercado de carbono. A história é a seguinte: a PF investiga 2 minutas de projetos de lei que teriam sido produzidas pelo próprio Banco Master, com participação da assessoria de Daniel Vorcaro, tratando de crédito de carbono, mercado de carbono e transição energética. Esses documentos teriam sido apresentados em novembro de 2023. No mês seguinte, Hugo Motta protocolou uma emenda ao PL 2, 148/2015, tratando exatamente dos mesmos temas: investimentos obrigatórios em ativos ambientais vinculados ao mercado de carbono. A proposta estabelece percentual mínimo de investimento de 1% ao ano para seguradoras, empresas de previdência privada,
companhias de capitalização e resseguradoras. A estimativa é que a medida pudesse movimentar cerca de 9 bilhões de